A história de Jesus Cristo é a mais conhecida e, ao mesmo tempo, a mais transformadora de toda a humanidade. Mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia já ouviram falar de seu nome. Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para trazer salvação, reconciliação e esperança. Contar a vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte não é apenas narrar fatos históricos, mas também revelar o amor de Deus pela humanidade. Este texto foi pensado especialmente para iniciantes na Bíblia. Para que você possa entender de forma clara e acessível os principais momentos da vida de Jesus, vamos caminhar desde a profecia do seu nascimento, passando pela sua infância, ministério, milagres, ensinamentos e, por fim, sua morte na cruz. Prepare-se para mergulhar em uma jornada emocionante que mudou para sempre a história do mundo. As profecias e o anúncio do nascimento de Jesus. Muito antes de Jesus nascer, seu nascimento já havia sido anunciado por meio dos profetas do Antigo Testamento. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, declarou: "Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel." Isaías 7,14. Emanuel significa Deus conosco. Desde o princípio, a promessa era de que o próprio Deus viria habitar entre os homens. No Novo Testamento, em Lucas 1, vemos o cumprimento desse anúncio. O anjo Gabriel aparece a Maria, uma jovem humilde de Nazaré, e diz que ela seria a mãe do Filho de Deus, mesmo sendo virgem. Ela conceberia pelo poder do Espírito Santo. Maria, cheia de fé e coragem, aceita a missão. "Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra." Lucas 1:38. José, que estava prometido em casamento a Maria, inicialmente se assusta com a notícia, mas um anjo lhe aparece em sonho e confirma que o filho gerado nela é obra do Espírito Santo. José então obedece a Deus e toma Maria como esposa, tornando-se o protetor de Jesus. O nascimento em Belém. O imperador romano César Augusto ordena um recenseamento em todo o império. Cada pessoa deveria se registrar em sua cidade de origem. Assim, José e Maria viajam de Nazaré até Belém, a cidade de Davi, porque José era descendente da linhagem de Davi. Chegando lá, encontram a cidade lotada. Não havia lugar para eles nas hospedarias, e o Filho de Deus nasce em uma estrebaria simples, sendo colocado em uma manjedoura. Esse detalhe mostra como Jesus veio ao mundo em humildade, não em palácios ou riquezas, mas no meio do povo. Naquela noite, anjos aparecem a pastores que estavam no campo e anunciam: "Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Lucas 2:11. Os pastores correm para ver o menino e, maravilhados, espalham a notícia. Algum tempo depois, magos do Oriente seguem uma estrela especial que os guia até Belém. Eles reconhecem o menino como rei e lhe oferecem presentes: ouro, incenso e mirra. Cada presente tinha um simbolismo profundo. Ouro representava sua realeza. Incenso simbolizava sua divindade. Mirra apontava para seu futuro sacrifício e morte, a infância de Jesus. Após o nascimento, um perigo surge. O rei Herodes, temendo perder o trono, ordena a morte de todos os meninos menores de 2 anos em Belém. Mas, avisados por um anjo, José, Maria e o menino fogem para o Egito. Depois da morte de Herodes, a família volta e passa a viver em Nazaré. A Bíblia não fala muito sobre a infância de Jesus, mas há um episódio marcante. Quando ele tinha 12 anos, foi com seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Depois da celebração, Maria e José voltam para casa, mas percebem que Jesus havia ficado. Após 3 dias de procura, o encontram no templo, conversando com os mestres da lei, que se admiravam com sua sabedoria. Quando questionado, Jesus responde: "Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai." Lucas 2:49. Esse momento já revelava sua consciência de ser o Filho de Deus. O início do ministério. Jesus cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Por volta dos 30 anos inicia seu ministério. Antes, ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. João já preparava o povo para a chegada do Messias, pregando arrependimento. Quando Jesus se apresenta, João diz: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1:29. No batismo, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu declara: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Mateus 3:17. Em seguida, Jesus vai para o deserto e passa 40 dias em jejum e oração. Nesse período, é tentado por Satanás em 3 áreas: necessidades físicas, poder e fé, mas Jesus vence todas as tentações com a palavra de Deus, mostrando que estava preparado para a missão. Os primeiros discípulos e os milagres. Jesus começa a chamar seus discípulos. Entre os primeiros estavam Pedro, André, Tiago e João, pescadores simples. Ele também chamou Mateus, um cobrador de impostos, e outros homens comuns. Isso mostra que o reino de Deus não depende de status ou posição social. Logo, Jesus começa a realizar milagres, confirmando sua autoridade divina. O primeiro foi transformar água em vinho,
em um casamento em Caná da Galileia. Depois cura enfermos, dá visão aos cegos, faz paralíticos andarem, expulsa demônios e até ressuscita mortos. Um dos milagres mais marcantes foi a multiplicação de pães e peixes, onde alimentou milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Isso demonstrava não só seu poder, mas também sua compaixão pelo povo. Outro momento impactante foi quando Jesus andou sobre as águas, mostrando domínio até sobre a natureza. Os ensinamentos de Jesus, mais do que milagres, Jesus veio ensinar verdades eternas. Ele falava por meio de parábolas, histórias simples com significados profundos. Algumas das mais conhecidas são o filho pródigo, o bom samaritano, a parábola da ovelha perdida, a parábola do semeador. O Sermão da Montanha, registrado em Mateus 5-7, é considerado um dos maiores discursos da humanidade. Nele, Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, o amor ao próximo, o perdão e a confiança em Deus. Seu ensino central era o amor, amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. A oposição religiosa. Apesar de seu amor e poder, Jesus enfrentou forte oposição dos líderes religiosos da época, os fariseus e saduceus. Eles se sentiam ameaçados pela popularidade de Jesus e pela forma como ele desafiava tradições humanas que distorciam a lei de Deus. Jesus denunciava a hipocrisia desses líderes, chamando-os de sepulcros caiados, porque por fora pareciam justos, mas por dentro estavam cheios de corrupção. A tensão aumentava a cada milagre e a cada multidão que se reunia para ouvir seus ensinamentos. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, o povo o recebe com ramos de palmeira, gritando: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 21:9. Essa é conhecida como a entrada triunfal. Nos dias seguintes, Jesus purifica o templo, expulsando os vendedores e cambistas, dizendo: Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão transformando em covil de ladrões. Mateus 21:13. Ele continua ensinando e realizando milagres, mas os líderes religiosos tramam sua morte. Na noite em que seria traído, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. Ele institui a ceia do Senhor, partindo o pão e distribuindo o vinho como símbolos do seu corpo e sangue, que seriam entregues por muitos. Durante essa ceia, Jesus também lava os pés dos discípulos, mostrando que o maior no reino é aquele que serve. Ali anuncia que seria traído por um dos presentes, Judas Iscariotes, que já havia negociado entregar Jesus por 30 moedas de prata, sai para cumprir seu plano. O Getsemane e a prisão. Após a ceia, Jesus vai ao jardim do Getsemane orar. Em grande angústia, pede ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice, mas completa. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Mesmo sabendo que viria, ele se submete à vontade de Deus. Logo depois, Judas chega com soldados e o entrega com um beijo. Jesus é preso e levado para julgamento. O julgamento e a condenação. Jesus é levado ao Sinédrio, conselho religioso, onde é falsamente acusado. Depois, levado a Pilatos, o governador romano, e também a Herodes. Nenhum deles encontra culpa real em Jesus, mas a pressão do povo e dos líderes religiosos exige sua crucificação. Pilatos, mesmo relutante, lava as mãos diante da multidão e entrega Jesus para ser crucificado. Antes, ele é açoitado e coroado com espinhos, sendo zombado como rei dos judeus. Jesus carrega sua cruz até o Gólgota, exausto. Precisa de ajuda de Simão de Cirene. Na cruz, ele é pregado entre 2 criminosos. Mesmo em dor, demonstra amor e misericórdia. A um dos ladrões arrependidos promete: Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Suas últimas palavras incluem: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Está consumado. João 19:30. Depois disso, entrega seu espírito e morre. O céu escurece. A terra treme e o véu do templo se rasga de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus agora estava aberto. A história de Jesus Cristo, do nascimento humilde à morte na cruz, revela o amor infinito de Deus pela humanidade. Ele viveu de forma simples, ensinou com autoridade, curou os enfermos, perdoou pecadores e entregou sua vida para que todos nós tivéssemos acesso à salvação. Para os iniciantes na Bíblia, entender essa trajetória é fundamental, porque toda a mensagem das Escrituras gira em torno de Jesus. Ele é o centro da fé cristã, a ponte entre Deus e os homens e a esperança de vida eterna.